bem-vindo ao nosso Ceifeiro de Cristo. Você seja bem-vindo, gostaria de você ficasse conosco, não desliga o seu aparelho, não mude de canal, mas participe conosco. Quem sabe Deus tem uma bênção para você. Nós estaremos dando início aqui na nossa lição de número 7, fala sobre as convicções do cristão. Nós vamos passar agora para o item primeiro, fala a certeza de salvação. Então, você tem certeza da sua salvação? Quem sabe? Participe conosco nesse momento. É isso, pastor Robson? Nós vamos orar por vocês e nós vamos depois estudar essa porção maravilhosa. É possível uma pessoa ter certeza da salvação dela? Então nós vamos ver pela Bíblia aqui o que é que ela nos diz a respeito dessa convicção que o discípulo de Jesus, o cristão, pode ter. Nós vamos orar. Deus nosso Pai, nós te adoramos mais uma vez, Senhor. Rendemos a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a soberania. Por isso, Senhor, estamos aqui, em volta da Tua palavra, Senhor. E te pedimos que, em nome do Senhor Jesus, traz, Senhor, agora a inspiração direta do Senhor, para que as pessoas que estão nos ouvindo, estejam do outro lado, Senhor, possam também ter convicção da salvação, Pai, baseados na Tua palavra e na inspiração do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, certeza da salvação. O item primeiro diz assim: para alguém se tornar cristão, o que precisa fazer? Você sabe? Para alguém se tornar cristão, o que precisa fazer, hein, pastor Rosilene? Aqui em João 1,12 diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Isso significa que lá em Gênesis 1,26 diz que Deus criou o homem. Então nós somos criatura, a imagem e semelhança de Deus. Mas quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, aí sim nós nos tornamos filhos de Deus. Essa palavra dá a certeza da salvação. Então, Deus criou um outro poder. O primeiro poder foi para criar o homem. Agora ele criou outro poder para esse homem de criatura passar a ser filho. E aqui então foi muito, ele disse que aquele quem crê, não é? E receber. Então, para ser um cristão é necessário crer e receber o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Talvez você até já crê, mas você ainda não fez esse ato de receber Jesus. Porque para se tornar filho de Deus, você precisa receber Jesus. E você pode dizer, não, mas eu tenho Jesus. Mas você tem que publicar isso. Exteriorizar. Exteriorizar, exatamente. Você tem no coração. Agora você precisa exteriorizar, falando para testemunhas que você o recebe. Como é aquele versículo que está em Mateus, que diz que, ou Lucas, não me lembro bem agora, mas que diz que aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Então nós temos que exteriorizar essa confissão e diante de pelo menos 2 pessoas evangélicas, cristãs, porque onde tem 2 pessoas ou mais, é formada uma igreja. Então nós temos que confessar diante da igreja, não é isso, pastor Robson? Isso mesmo, é confissão pública, né? Que é acompanhada, vocês vão ver aqui, do batismo. É uma confissão de lábios, mas ela é testificada com o batismo, né? Então é crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. É como aquele apostador que tem 10 fichas e diz que toda pessoa que quer investir seu dinheiro para não perder ele todo, investe em vários lugares. Mas então, com relação à salvação, nós temos que pegar toda a nossa fé e depositar exclusivamente em Jesus e em mais ninguém. Então, a resposta aí, para alguém se tornar cristão, crer e receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. O item 2 aí, ser um filho de Deus é ser nascido de quem? De acordo com de quem? João Você sabe? 1,13. De quem? Ser um filho de Deus é ser nascido de quem? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Essa é uma explicação que explica até melhor a primeira pergunta, porque a Bíblia diz o seguinte: o que é nascido da natureza humana
só tem a natureza humana. Mas se você quiser receber, para você receber essa natureza divina, ou seja, receber uma nova criação, ter um novo coração, ou ser filho de Deus, você precisa nascer de Deus. Por isso a Bíblia diz: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito de Deus, este é filho de Deus. Então, para ser filho de Deus, você precisa nascer não de Adão. Adão só gera Adão, só gera outros homens iguais a ele. Mas para você ser igual a Deus, você precisa nascer de Deus. E aí o João está dizendo que nós precisamos nascer da ação de Deus. Então, de quem que nós devemos nascer? Nascer De Deus. de Deus. É o item 4, diz assim, aliás, é o 3, né? É. Crer em Jesus Cristo é possuir o quê? 5:24, que está aqui comigo aqui, que se diz assim: eu lhes asseguro, disse Jesus. Como é que não sei? Eu lhes confirmo, né? Eu declaro, em verdade vos digo, eu lhes asseguro. Quem ouve a minha palavra, não é todo mundo que nasceu nesse planeta Terra, são aquelas pessoas que ouvem a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem, não é terá, tem agora a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida eterna. Aquilo que a pastora Rosilene, em aulas passadas, disse para vocês sobre 3 tipos de mortes. Essa daqui está dizendo que aqueles que creem em Jesus, 3 coisas, ó: não será condenado, recebe a vida eterna e já passou da morte para a vida. Viram aí? Então aqui nós vimos, para você ter a vida eterna, basta você receber Jesus. Mas há muitas pessoas que falam assim: não, mas eu creio mais na reencarnação. Eu Tem que não me creio. purificar. Eu quero me purificar, eu tenho que me purificar, eu tenho que fazer boas obras. Então eu não creio somente que Jesus vai me salvar, tem salvação. Eu creio em muitos planetas, que muitas pessoas vieram de outros planetas para cá. Olha, se você não tem certeza, você está jogando no vento. Está jogando no vento. Você não pode deixar o certo pelo duvidoso. Uma coisa eu quero te afirmar, preste atenção. Se não existir salvação, e sim reencarnação, eu não tenho nada a perder. Nós não temos nada a perder, pastor. Absolutamente não. Porque nós iremos reencarnar. E vamos até ser pessoa melhor. Então se tiver for reencarnação, nós vamos reencarnar. Agora preste atenção mais uma vez. Se tiver salvação, eu estarei com Cristo. E você? Deus não vai, a Bíblia não, em nenhum momento, se você for ler a Bíblia, em nenhum momento a Bíblia estimula você basear a sua fé em religião ou em crenças científicas. A ciência é uma bênção, nós não rejeitamos a ciência, mas o livro, essa Bíblia aqui, não é um livro científico, é um livro de fé. Espiritual. Por isso o cristão, nós lemos aqueles versículos lá, que a convicção nossa não está na ciência. A ciência fala que alguém vai para o céu? Não. A ciência nem fala que Deus existe. Então como que eu vou colocar minhas convicções espirituais com relação à minha eternidade no que diz Freud, ou qualquer outro cientista, ou qualquer homem importante na ciência em outras áreas, mas no que tange a fé, as escrituras elas são absolutas. E é por isso que quando você conversa com uma pessoa que lê a Bíblia e que se converteu a Jesus, ele tem certeza da salvação dele, porque ele diz: aquele que ouve as minhas palavras e crê, olha aí, tem a vida eterna. É daí que vem a convicção do cristão, que ele é salvo. Ele falou que veio para salvar o perdido. Então se ele morreu naquela cruz simplesmente para morrer e ir embora, foi um idiota. Ô pastor, e a pessoa que recebe a salvação e que diz que tem a salvação, na verdade ele se humilha, porque ele se considera um perdido. É claro. Se Jesus veio para salvar o perdido, ele falou: epa, eu estou aqui, eu sou esse perdido, pode me salvar, eu quero essa salvação. E Jesus falou 2 vezes: em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem. Ele não falou pode ter, falou tem. Ou terá.
a vida eterna. Não está no futuro. Não né? entra em condenação, mas já passou da morte Já para a vida. aconteceu. Quem falou isso foi pessoas que têm base. O próprio Cristo ele falou, eu vim lá do céu, eu vim lá de cima. O próprio Jesus falou, eu vim lá de cima, eu não sou daqui, sou lá de cima. Mas ninguém que está aqui da sua religião vê lá de cima. Ninguém sabe nada, está jogando no escuro. A não ser que a pessoa não queira seguir Jesus, mas se você quiser seguir Jesus, o caminho de seguir Jesus é as Escrituras, não é tradição, não é ciência, não é nada disso. Então, item 2 diz assim, é isso mesmo, pastor? Não, é o 3. É o 3? Vamos lá, como é que tá? É o 4, né? É o 4, de acordo com Romanos 8:1. De acordo com Romanos 8:1, para quem está em Cristo Jesus não há Condenação eterna. agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É aquilo que a irmã Agora. Rosilene vem falando o tempo todo aqui sobre purgatório. O purgatório é uma espécie de condenação, onde você vai expurgar o seu mal. Você fez de errado, coisas que você não fez certo, resta um pouquinho de dívida aí Deus vai te mandar lá para o purgatório. Ou Deus vai te condenar em outras vidas, para que você fique, pagando sua culpa, pagando as suas dívidas. Para que Jesus morreu na cruz, se você mesmo pode pagar a sua dívida? Aí o texto de Romanos 1, nenhuma condenação há. Para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus, de acordo com Romanos. Então, a resposta aí, né? De acordo com Romanos 8:1, para quem está em Cristo Jesus, o que há? Não há condenação eterna. Item 5 diz assim, o que fez Cristo com os nossos pecados? O que você acha? O que fez Jesus com os nossos pecados? Inclusive com os seus. O que fez Jesus com ele? Vamos ver lá? E não importa quais pecados, pode ser os pecados mais terríveis. Talvez você pense assim, mas o meu pecado é fácil Jesus perdoar. Mas o pecado daquele homem mais nojento, aquele pecado mais inescrupuloso, aquela coisa mais horrenda, que não se faz, é um monstro que fez aquele pecado. O que Jesus fez com o pecado dessas pessoas também? De acordo com 1 Pedro 2,24, eu vou ler aqui, já estou preparado. Pode ler, pastor. 2,24 diz assim, estou mais ou menos preparado aqui. Ele mesmo, Jesus, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Então ele falou que ele levou os pecados, mas tem muita gente aí que Jesus levou os pecados dele, mas ele fez um requerimento para eu quero eles de volta. Eu quero meus pecados de volta, eu não paguei ele, eu tenho que pagar esses pecados. Você então, não dá conta. Requereu os pecados de volta, então, se ele levou... Pastor Silva, é igual querer secar o mar, aliás, apagar o fogo do sol com as águas do mar, pegar o oceano todinho, vou lá apagar o fogo do mar. Na hora que chegar perto, vai começar a pegar as águas do mar e apagar o fogo do sol. Não tem possibilidade. Nenhum ato do homem, por melhor que ele seja, ele conseguirá. Sabe o que diz a Bíblia? Que até aos anjos Deus atribui imperfeições. Imagine, Deus falou lá no livro de Jó, que até aos anjos Deus atribui imperfeições. Que as obras de justiça do homem, aquelas mais bonitas que você acha, é trapo de imundícia. Então, Jesus levou na cruz os nossos pecados. Amém. Nós vamos... Ainda vê para mim João 10 aí e o 3. Isso não 6, não 6. João 10, 3. Você está no 8? Diz assim, o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e os leva para fora. Nós vamos continuar esse versículo, esse estudo daqui a pouquinho, ou seja, em outra ocasião. No outro vídeo. Mas para isso eu quero convidar você para nós orar agora. Quero te agradecer pelo momento que você esteve conosco. E vamos orar agora, ver o que não sei o seu problema, você sabe, nós queremos orar pela sua causa. Em nome do Senhor Jesus, vamos unir a nossa fé com a sua. E o que você necessita, nós estaremos orando, né, pastor? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos pelo privilégio de aprendermos mais sobre a
convicção da salvação. Neste momento, Pai, nós te pedimos que esteja, Pai, convencendo, Senhor, as pessoas pelo poder do Espírito Santo e da Tua Palavra, dando a eles, Senhor, a certeza da salvação mediante a Tua Palavra e o sacrifício de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Até lá, se Deus quiser. Deixa eu abençoe. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh.